para a nossa prece, para o nosso estudo de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e ao Mestre Jesus. Rogamos não somente a Ele, mas também ao Mestre, aos mentores e as assistências, para que possamos fazer a nossa parte com amor e responsabilidade. Envolve, Senhor, a humanidade na Tua luz e ilumina nossas mentes e corações, e nos fortalece na fé e na esperança. E assim, Senhor, te pedimos força, coragem para nossas lutas. Damos por iniciado ao nosso encontro de hoje. Que assim seja. Assim seja. 8 horas em ponto. Tem 4 pessoas, mas vamos começar. Aqui a gente tem que buscar a pontualidade. Disciplina, né, Ferreira? O médico André Luiz, que ele diz assim, ó, a cirurgia está marcada para 20 horas. A equipe já tem que estar preparada 2 dias antes, 3 dias antes. Não é isso que a gente está vendo? Vou ler aqui o capítulo 39, vou lendo por parágrafo. São 2 parágrafos apenas. Então a proposta é de fazer os 2 capítulos. O outro é mais curto ainda. Então, manifestações simultâneas. Então, a mediúnica já começou, né? A gente já sabe aqui que a mediúnica já começaram as comunicações. Os médiuns psicofônicos, muito embora por vezes se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão devidamente para só oferecerem passividade o campo de manifestação aos desencarnados inquietos, quando o clima da reunião lhes permita o concurso na equipe em atividade. As pessoas estão chegando. Isso porque na reunião é desaconselhável se verifique o esclarecimento simultâneo a mais de 2 entidades carecentes de auxílio, para que a ordem seja naturalmente assegurada. Então, boa noite, Tereza, capítulo 39, manifestações simultâneas. Então, vamos ver aqui. Isso, eu peguei a experiência da FEB, um homem com mais de 30 anos, que é o livro que está aqui em minha mão, vocês podem ver. Trabalho mediúnico de Geraldo Campetti, né? E a esposa é irmão do presidente da FEB, coordenador do ESD. Então, ele e outros, o que é que diz sobre esse tema? Na prática da mediunidade. Vou ler aqui. Porque André Luiz está dizendo o quê? André Luiz coloca o objetivo do grupo dele, o máximo 14. A gente já viu isso. Capítulo 20. 14 pessoas. Sendo que dessas 14 pessoas, ele coloca no máximo 6 médios ostensivos. Então, para André Luiz, digamos, o dirigente da nossa equipe mediúnica, 6 médios ostensivos, dirigente, doutrinadores, passistas, ali na base, só um da comunicação. Digamos, eu como médio ostensivo dou comunicação, Carmen como médio ostensiva, Tereza, se médio ostensiva e Dalva, ficam, o espírito está sintonizando com ela, né, a sintonia mental, mas ela não dá a passividade. É o que ele diz aqui. Muito embora por vezes se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas, o médio que educar-se-ão devidamente para só oferecer passividade, né, o campo de manifestação aos desencarnados inquietos, quando o clima da reunião lhes permita o concurso da equipe em atividade. Então ele fala que é desaconselhável, digamos, eu dou comunicação, Tereza dá comunicação, Carmen dá também, mesmo que tenha doutrinadores para atender a todos.
Na prática, vamos ver se isso funciona. Na minha experiência de anos, Ferreira com muito mais tempo que eu, não sei, eu posso falar da minha, né? Cada um fala do seu. A gente dá comunicação simultânea. Então, na minha experiência. Agora vamos ver aqui a experiência do pessoal da FEB, né? 40 anos de experiência no livro Trabalho Mediúnico. Geraldo Campetti Sobrinho. Ele vai dizer o quê? Cadê? Letra A. Grupos que permitem o atendimento que dão comunicação simultânea. Ou seja, eu dou comunicação, Carmen dá comunicação, Tereza dá comunicação. Tem doutrinador para atendê-los? Tem. Então pode vir os 3 espíritos ao mesmo tempo, né? Cada um por um médium, e os outros atenderem. André Luiz diz que a gente não deve fazer isso. Que a gente deve de quê? Mesmo que tenha 6 médios, 6 doutrinadores, um dá a comunicação, todos os outros esperam que eu termine, ou seja, o espírito termine de dar comunicação comigo. Aí vem a Tereza, aí Carmen silencia, vem o de Carmen, depois vem o de Anne, depois vem o outro. É isso que ele está dizendo aqui, que não se deve fazer. É isso que ele está dizendo aqui. Conduta espírita, ele reforça, André Luiz, sustar perante os enfermos sofredores. Conduta espírita, sustar múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo. Qual o sentido? No sentido de preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez, em ambiente de concórdia e serenidade. Por quê? Porque a ordem prepara o aperfeiçoamento. Ele reforça novamente. Aí a experiência da FEB, que é a nossa órgão diretriz, lá em Brasília. Uns do tipo que só podem dar uma e outras não. Há os 2 grupos. Aí a gente vai ver o quê? O que reforça quando é Luiz. Com esse aqui, não. O Geraldo Campetti, Sobrinho, na Federação Espírita Brasileira, coordenador do ESD, ele e a mulher dele, médios, dá 2, 3 comunicação simultânea. Sem problema nenhum. A única experiência que eu tenho claro disso, eu vou deixar para vocês, boa noite Mariane, de uma comunicação por vez, porque da minha experiência, eu vou ouvir vocês, semente de luz, primeiro, mediúnicas, os anos lá, depois esses anos no raio de luz. Ferreira dirige, já dirigi quando era um grupo iniciante, quando eclodiu a faculdade mediúnica eu deixei de dirigir, o Espírito veio por mim e falou que eu teria que passar para o outro lado, veio por mim mesmo e falou, e encerrou minha participação. Coisa eu fui para a mediunidade ostensiva, mesma coisa que aconteceu com o dirigente da mediúnica de Chico, só que o dele era o contrário, ele era médio ostensivo, Arnaldo Rocha. Emmanuel suspendeu a faculdade dele para ele dirigir, já que o irmão de Chico tinha morrido e precisava de um dirigente. Então Emmanuel suspendeu, está lá no capítulo Livro dos Médios, suspensão e perda da mediunidade, suspende a faculdade para que ele pudesse dirigir. Então, no grupo mediúnico, que eu, na minha experiência de mediunidade, eu não vejo atrapalhar. Vem, digamos assim, Ferreira que dirige o nosso grupo, vem 3 médios dando comunicação, cada um dando comunicação. O que é que atrapalhava antes, na nossa experiência? A sala, a acústica da sala. Não é isso, Ferreira? A acústica da sala, com 10 pessoas lá, 5 médios, eu dava comunicação, digamos, Tereza estava lá, Carmen lá, Anne. Aí ficava um Deus nos acuda, pro doutrinador, por causa da acústica da sala. Aí o que é que tinha que ter? Planejamento do encarnado para fazer uma sala maior. Então tudo isso não é os espíritos que vai fazer. Quem tem que fazer é a gente planejar também, que é 2 equipes, mas estão integrados. Planeja uma sala maior, porque se tiver 15, se tiver até 20. Ah, mas começou com 5, eu não sabia que ia chegar a 15. Deviam se planejar, porque senão não dá 15 em uma sala, senão fala, vira um burburinho. Mas a experiência que eu vejo mais sensata dessa André Luiz é no livro Memória de um Suicida. No livro Memória do Suicida, quando dão comunicação, vem caravanas de espíritos suicidas sofredores, ficam na sala mediúnica e só o suicida do trem, da comunicação, só um, e auxilia toda a caravana do mundo espiritual. No livro descreve a médium Ivone, chega pegando nos lápis, ele vendo os órgãos deles, o lápis, é por isso que manda tirar os órgãos, manda tirar.
porque ela pega no lápis, pega no papel e sai amassando tudo. O médium em transe, o espírito se jogou debaixo de um trem, ele está vendo aqueles objetos como os seus órgãos ali ensanguentados em cima da mesa. Os outros choram. O doutrinador fala, o livro vai descrevendo. Cada vez que o doutrinador fala, as imagens vão se formando e vão auxiliando a todos. Só um. Durante meses, o livro narra, sabe quantos centros? Mais de 10 ou 20 centros, convocando os médios pelo sono. Carmel, você pode atender o suicida? Rapaz, esse não. É assim que está no livro. Sérgio, você pode atender? Ah, não tenho, não. Deus é mais. Só um grupo, a maioria de médios analfabetos, no interior de Minas Gerais, que realmente acolheu, permitiu-se, porque a comunicação é programada antes, a gente já estudou isso, não é feita em cima da hora. Só esse grupo que aceitou, eu recebo. Porque quando a gente olha de frente a frente para o espírito que a gente vai dar comunicação. Eu assisti uma série que eu indiquei a Mariane e a vocês. Eu assisti hoje à tarde o 2º capítulo. Rapaz, como faz falta o espiritismo nos Estados Unidos, no México. Mas o espírito que está naquela casa, porque ali é uma imagem, né? Ali é... Eu digo, meu Deus, como é que eu recebo um espírito desse? Pela condição que os atores estão fazendo, o fato é real, as pessoas narram real. A cena é feita por atores. Se a gente vê, Armin, durante o sono, para estabelecer a sintonia, para estabelecer. Então, nesse caso aí, um espírito atendido só, todos os outros médios parados. Aí depois começou a reunião. Mas na prática que eu tenho, vou passar para vocês agora, é que eu vejo isso não atrapalhar em nada. A única vez que atrapalhou isso, e aconteceu no Raio de Luz, Ivan Santana sabe disso, é que a nossa sala é pequena e o grupo foi crescendo. E aí, termina não dando nem um desencarnado. Porque a sala ficou tão cheia, porque quando dá 3, 4 comunicação numa sala cheia, aí a acústica vira um Deus nos acuda para o doutrinador. Ele não sabe se escuta o espírito daqui, se está escutando de lá, o dirigente se perde todo. A gente teve que sair da sala para ir para o salão. O que não deveria. Vá vocês. Não. O que é que eu estou usando? O exemplo de André Luiz. Ele está dizendo aqui. Qual é o grupo de André Luiz? 14 pessoas. Capítulo 20. Qual é o grupo dele? 6 médios ostensivos. Mesmo assim, ele está dizendo o quê? Só um da comunicação. E ele reforça no livro novamente. Por quê? Outro objetivo. Quando, digamos, eu estou dando comunicação de um espírito. Olha o que. Quem foi que falou anteontem? Foi. Que falou assim? Ah, foi Anne. Ó, Mário. Não é só o passista, um médio de sustentação que ora pelo outro, não. Porque quando a gente está em silêncio, a gente também sintoniza com aquele irmão sofrido, dando comunicação pelo outro médio, e a gente ora a Deus por ele. Anne falou isso quarto. Não é isso? Então André Luiz vai dizer... O que é que a gente leva a entender isso, André Luiz? Que quando, digamos, eu estou dando comunicação, Ferreira dirigindo, vocês médios ostensivos, vocês estão se sensibilizando e orando por aquele companheiro, mas na prática, aí vamos botar na prática, Tereza, para você falar. Aí a reunião é 1 hora para atender os sofredores, é a maioria, né? De 1 hora a 1h30, depende do dirigente, do grupo, como botar, e meia hora para os trabalhadores. 6 médios, cada um da comunicação espera o outro. A reunião vai durar quanto tempo? Comenta aí. Espera aí. É isso. Diga, Ferreira.
Para você, Anne? Quem quer falar? Ele cita isso, né, Anne? Mas ele está dizendo o quê? É, Veja aí. Veja como é difícil a gente chegar, né? Porque aqui, Ferreira já trabalhou nesse método, não comigo, nem nessa casa, mas ele vem anos com esse método que Anne não gosta. Veja como é difícil. André Luiz está apresentando um método que ele utilizava na época que eu nunca participei desse método aqui.
O método que Ferreira já participou de ano na Casa X, né, onde ele trabalhou há anos, é o método que fizeram. Quando ela falou, eu me lembrei logo de Ferreira. É o método que Anne não gostou. Não gostava desse método. Veja como é que é complicado. Então, o que é que eu posso compreender? Isso aqui a gente tem que descer para a época. Aqui é 1900 e quê? 60 e alguma coisa. O livro é de 62 ou é de 64, o livro. Então a gente tem que ver o que? A Joana de Anjos fala isso. Aquele tempo, as nossas tarefas eram menos. A gente já sai ligando o celular, já sai preocupado com isso, aquilo outro. Ninguém estava preocupado com muito horário. A maioria dos centros era onde? Quase, há muitos centros também no interior. E mesmo nas capitais, como tinham, não tinha tantas atividades em nossa mente, que no livro do Espírito chama os excessos de atividade da civilização, que a civilização impõe nos seus cidadãos. Então, e André Luiz, o que eu posso também compreender, posso estar equivocado, porque eu não tenho como compreender a cabeça do outro, mas é assim, eu vejo assim, aquela época não tinha ESD, não tinha curso virtual, não tinha isso, então ele está privando, como é que eram, como deveriam ser as reuniões mediúnicas sem ESD. Chico nunca teve ESD, Divaldo nunca teve ESD, naquela época eles começaram, né? Divaldo com 1930, Chico 1920, não tinha nada disso, não tinha estudo. Então como era que quem educava os médios eram os próprios mentores que davam comunicação, orientando a postura, isso. Então ele deve estar prezando, falando aqui numa época que o livro é de 62 ou 64, está na introdução, depois eu olho, ele está privando o quê? Olha, já que não tem ESG, não tem como Maria Antônia estudar o ESG, não tem como Maria Antônia estudar virtual, ter aula disso, aula daquilo outro, então vamos fazer assim, ó, cada um só da comunicação. Porque senão vira um burburinho. Porque a gente pega o livro Memória do Suicida, onde eu citei o caso de um só da comunicação, e a gente viu como é que foi. Está lá no capítulo, discípulo de Allan Kardec, a médium chegou, catando os lápis, catando tudo, catando o couro. Agora imagine, se eu, Carmen, Tereza e Maria Antônia, todos quatro recebendo espírito suicida ao mesmo tempo. Porque espírito suicida não é um espírito sofredor que não sabe que morreu. O médico mais educado que seja, Joana de Anjos é clara nisso, o médico não vai ficar dizendo assim, ó, eu me matei, eu dei um tiro na minha cabeça, mas agora eu quero conversar com você. Pô, isso aí tem alguma coisa por trás disso aí, nesse tal suicida que chegou assim. O médium recebe aquelas cargas, é por isso eu mesmo nunca dei comunicação de suicidas. Até hoje não tem um padrão psíquico para sintonizar com eles. Divaldo, quando teve, ficou 2 semanas. Quando dá comunicação. Teve um meu que ele ficou 2 semanas recebendo passe. E andando, o cara se jogou debaixo do trem, enfim, as pernas. Quer dizer, aí chega nós quatro dando comunicação assim. Eu creio, posso estar errado, porque eu não tenho como entrar na cabeça de André Luiz, que aqui, mas mergulhando na época, no contexto, 62, que não tinha ESG, não tinha esses estudos todos, ele está dizendo, ó, para evitar um tumulto, um só dá. Um burro fala, o outro murcha a orelha. Um dá, depois vai. Né? Mas agora a gente compreendeu o quê? A gente se planeja, faz uma sala maior. Hoje é sala com ar-condicionado, é com isso, é com aquilo outro. E os médios estão o quê? Que ele está falando aqui é educação. Educação mediúnica. Educação. Então o médium mantém um tom, porque o espírito não fala. O espírito lança o pensamento em imagem. A gente capta a imagem e a emoção do espírito e traduz no bom tom. Se eu estiver falando alto, o doutrinador, amigo, fale um pouco mais baixo, né? O espírito vai e o médium vai falar mais um tom, porque o médium está educado. Né? Então, e aí, Feira? Alguém quer falar? Tereza, abriu o microfone? Porque senão... E a gente vai ver no outro capítulo que ele orienta o médium a 2 comunicações. Cada um, 6 médios, como ele falou nesse grupo. Estão me ouvindo bem? 6 médios nesse grupo. 2 comunicações de cada um. E um fala, outro para. Essa reunião vai ter... Essa reunião é 3 horas. Vou ler outro parágrafo aqui.
Isso. O que é que ele falou na abertura no livro? A gente fala, é uma cartilha. Ou seja, porque o livro dos médicos é a base, é o guia dos médicos, evocadores. Mas esse aqui é a cartilha, por quê? Porque Kardec atendia sofredores, mas a ocupação de Kardec, a tarefa dele, era de deixar as bases da doutrina espírita. Então, André Luiz, quando o espiritismo vem para o Brasil, o espiritismo vem com uma nova conotação de mediúnica, que a gente chama, o projeto Filomeno mesmo chamava muito, reuniões terapêuticas. Não é reunião de pesquisa. Kardec entrevistava os espíritos, entrevistava o suicida, queria saber por que estava doendo, por que ele estava sentindo dor. Quer dizer, ninguém vai fazer isso na mediúnica mais. Quando ela veio para o Brasil, é a reunião terapêutica de atendimento ao sofredor. Por que é que ele se ocupa em botar a luz, as cadeiras e tirar foto? Tá lá. Eu fui pesquisar por isso na FEB, com Jacobson Trovão, coordenador. Por que André Luiz pediu botar foto, dizer luz vermelha, mas botar foto, botar tantas coisas? Meu filho, 1900, Chico Xavier começou em 1930 e 40. Você vai permitir o marido de Maria Antônia, o marido de Teresa, o marido de Mariane, aí vai entrar em uma sala fechada, com homens misturados, com luz vermelha. O que é que vem mais de luz vermelha? Casa da luz vermelha. Então, ele pediu para botar foto, pediu para botar... Não foi André Luiz, eu me equivoquei, foi Chico que exigiu que a FEB colocasse o livro com foto, para que os maridos, quando olhassem o livro, não, é um ambiente sério, olha o que está lá dentro, o que é isso, os que não frequentavam, né? Então, o marido de Mariane, de Maria Antônia, que não vai, ele saber que ali é um ambiente de respeito, aquilo ali. Então, ele pediu, Chico, e ficou caríssimo o livro, um do livro mais caro, porque tinha que botar foto, mas ele falou, só permitiu. Que é isso? Esse cuidado que ele está dizendo. Aí eu reporto a Anne, aquilo que eu falava. A gente está no século XXI. O médium tem todo um aparato de estudo, né, para se educar. Diga. É isso. Você abria, não tem a parte dos convidados que a gente leu. Meu irmão, se acalme. Eu vou abrir para você ver. Você, Tereza, desculpa. Na hora é porque faltava Ferreira ou Ivan. Você não manda a mulher, não. Você mandava Ferreira, que é alto, ou Ivan. Porque o primeiro murro era deles. Aí depois que ele tomasse o murro em Ferreira, aí você mostrava que não tem nada, não. Aí o Ferreira estava no chão, atendia ele. É isso. Então até hoje. Imagine 62, ou mais ainda, né? Vou ler o parágrafo final do capítulo, já que são 2 capítulos. Ainda quando o sensitivo, né, que é o médium, tem as suas faculdades assinaladas por avançado sonambulismo, ele está usando o termo, né, anterior, porque André Luiz usava muito esse termo, mas ele está falando médium mecânico, termo de Kardec, ou no movimento atual, médium consciente, deve e pode exercitar o autodomínio, que é a educação que ele falou, educação mediúnica, afeiçoando-se à observação e ao estudo, a fim de colaborar na vigilância precisa, desincumbindo-se com segurança do encargo da enfermagem espiritual que lhe é atribuído. Então a gente já viu que ele traz essa imagem, o médium é o primeiro enfermeiro, você vê essa definição no livro do Mensageiro. O médium é aquele que, quando o maqueiro entrega ao doente, ele pega o doente e vai providenciar o soro, providenciar isso. O médium pega o coisa. Os médicos, entre aspas, são os doutrinadores, junto com os médicos espirituais. O médium é o primeiro enfermeiro. Então ele está dizendo que a gente, mesmo que seja uma faculdade mecânica, ou médium inconsciente, aquele que não se lembra de nada, a faculdade é profunda, que a gente já sabe que é raríssimo, há estudo sobre isso, né? Estudo. Anne lembrou isso nas primeiras aulas, e ela está certa. De cada 100 médios, né? Edgar Armon faz um estudo isso, Coronel.
Tem alguém falando aí, gritando. Entrou aí, mas pode entrar, que é virtual. Se for o marido de alguém, tá gritando aí, mas não tem problema nenhum. Estão gritando. Ferreira tá livre do murro. Então, o médium inconsciente, mesmo o médium mecânico, digamos, aí Carmen dando comunicação, aí eu sou médium mecânico, o André Luiz está lá, aí eu dei a comunicação do suicida lá, batendo aquelas coisas, aí gerou uma desordem, entre aspas, um barulho, enfim, Carmen dando comunicação, o espírito, todo mundo focado para ela, eu dei comunicação de um espírito que me levou, me agitou muito, sofrimento gritando entre aspas, né? Sofrendo muito, que direcionou a atenção maior para mim. Então ele está dizendo, ele reforça que a gente não deve dar, e não deve usar a sua faculdade profunda como desculpa. Ah, mas eu não tinha controle, porque Carmen é médio consciente, ou intuitiva, como a gente chama, né? Como Kardec chamava. Eu sou médium mecânico, ou inconsciente, ou sonambúlico. Eu não tive como controlar. Ele está dizendo que a gente deve se educar. Mas aí volta para o contexto que Anne e eu e outros abordamos. Aqui é 62. Nós estamos em 2021. Muita água já rolou. Muito estudo a gente já tem, né? Espera que a gente tenha, né? Estudo, dedicação, para nos educarmos, para poder dar a comunicação do suicida, Carmen de outro e Anne de outro. E o médium educado, mesmo que esteja num grau desse profundo, como a gente vai estudar no livro Domínios da Mediunidade, a médium Celina, e ela tem um controle do espírito, que é o fazendeiro, né? O fazendeiro entra com um chicote na mão, batendo, Celina sai do corpo, totalmente mecânica, o médium utilizando só o seu aparelho, mas o espírito agita, o médium, né? Ele agita o chicote no braço, né? Está demonstrando, mas não dá murro em ninguém, não bate em ninguém. E ela vai controlando, sai do corpo, os mentores controlando ele. Isso não é desculpa para dizer que houve um tumulto, uma perturbação. Ah, mas é da minha faculdade. Eu já ouvi isso aí. Aí eu sou inconsciente, né? Não sou como você. Aí o médico deu um murro da mesa, virou o braço, quase deu um murro no queixo do doutrinador e se desculpa dizendo que é do grau de profundidade da sua mediunidade. Ele está dizendo que a gente não deve exercer vigilância e colaborar no autodomínio, lembrando que é uma peça da equipe, de uma equipe. E aí? Querem acrescentar alguma coisa? Ou passamos para o outro? Para as manifestações. Isso. É isso. Então, por isso que a gente tem que ver o contexto, né? 1962 ou 67, 4, não tinha ESD, não tinha curso básico de espiritismo, não tinha. Você olha a biografia de Chico, não tinha. Tudo você perguntava aos espíritos. Chico vai montar a ideia de Neo Lúcio Espírito de montar uma sala de passe. Chico não tem dinheiro para nada. Aí Chico psicografando, como é que eu vou fazer isso? Aí pediu ao gerente da loja dele, que também fazia o evangelho, para fazer as perguntas, e Chico colocou como médio. Pergunta aí, por que a gente não tem dinheiro? Por que precisa fazer uma sala de passe? Fora do salão, que era a salinha do Pedro Luiz Gonzaga, e o Espírito vai explicando, tá no livro daqui, Sementeira de Paz, vai explicando por que precisa de uma sala mediúnica, uma reservada, os Espíritos vão explicando. Mas não tinha curso. Hoje em dia a gente sabe. E mesmo assim, como Teresa falou, né, muita gente não se cuida nada disso. Né, não tem interesse nenhum porque não deseja estudar. Manifestações simultâneas 2. Só se devem permitir a cada médium 2 passividades por reunião, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas, inconvenientes sobre vários aspectos. Em todas as circunstâncias, o médium, a serviço da desobsessão, não se pode alhear da equipe em que funciona, conservando a convicção de que dentro dela assemelha-se a um órgão no corpo e que precisa estar no lugar que lhe é próprio, para que haja equilíbrio
e produção no conjunto. Então ele volta sempre a repetir o termo equipe, né? E traz essa imagem porque ele é médico. O fígado tem que estar no lugar do fígado. O coração no coração. O coração não está no lugar do fígado. O médico tem que estar no lugar dele. O doutrinador no lugar dele. É por isso, Anne, que eu falei aquele quarta-feira com o André Luiz. Quando você falou, e realmente eu já fiz isso. Mas com o André Luiz e com os outros estudos que tem outras obras aqui, que eu pego muito livro das pessoas que são muito experiência acima de mim, é óbvio. A gente pega a experiência dos mais experientes. E alguns aconselham o médium na hora que, digamos, Carmen e Tereza e Mariane dando comunicação. Eu e Anne não estamos dando comunicação. A gente não deve ficar sintonizado nem orando pelos espíritos que estão por Anne, por Carmen, por Tereza e por Mariane. A gente tem que se colocar no papel de enfermagem. Abrir, né, a vontade de resposta que André Luiz coloca em suas obras diante da vontade de apelo que chega à nossa acústica mental, que é o espírito que você falou está sofrendo. Aí se ele entra, ele busca, projeta o seu pensamento. Para haver a sintonia, conjugação de ondas mentais, e minha mente está focada no espírito que está vindo para o Carmen, eu não estabeleço a vontade de resposta. Por isso que André Luiz indica que o grupo deve ter uma equipe de sustentação energética. O ideal é que o médio de sustentação seja também um médio passista, para ele não ficar só lá orando. Então, na hora que alguém precisar, o dirigente olha para ele, levanta e aplica um passe. A gente já estudou sobre isso. Então, vamos ver aqui. Porque ele está falando isso aqui. Só se devem permitir 2. Aí vamos para o primeiro parágrafo. A gente já viu tanta coisa disso. Não vou citar nome nem nada disso. Aqui é o objetivo. É a gente aprender, não é criticar. Que todos nós somos aprendizes. E já erramos muito e vamos errar muito ainda. Então, médio da 3, comunicação 4, 5. Não dá espaço nem para os outros. Aí já vi chegar assim, o médio da comunicação agora, o espírito nem se desvinculou, ele está dando a segunda de outro, a terceira do outro. Já viu, né? Bom, com o André Luiz está equivocado. Né? Errado ninguém está, né? Porque todo mundo está ali tentando acertar. Mas ainda ignora o processo, a educação mediúnica, segundo André Luiz, né? Que é o que mais foca nisso. Porque isso faz o quê? Dispêndio de energia no médio. Vamos falar, porque ele fala de manifestações encadeadas que levam inconvenientes sob vários aspectos. Primeiro é o dispêndio de energia, que está no livro dos médios. Mediunidade, riscos e perigos da mediunidade. Inconvenientes e perigos da mediunidade, livro dos médios. O excesso provoca o quê? Fadiga fluídica. Fluido é matéria. Na mediunidade eu dou o quê? Ectoplasma para o espírito. Os recursos do médium, a gente já estudou isso. O médium doa os seus recursos ectoplásmicos, que é matéria do corpo etérico, do duplo etérico, ao espírito. Depois eu vou ser reposto pelos bons espíritos. Mas se eu não tenho uma educação mediúnica, dando 1, 2, 3, 4, 5 eu já vi. Aí quando termina, eu já vi na avaliação, Tereza. Rapaz, hoje eu trabalhei mesmo, viu? Realmente os bons espíritos escolheram a mim para trabalhar. E rapaz, só deu uma. Comente aí. Dispêndios de energia. Quer dizer, vocês já viram isso aí? Então, vários disso aqui. Então, André Luiz orienta o quê? Aqui não há imposição. A Anne lembrou bem, é mais um livro, é mais uma ajuda. Então, de alguém que está tentando nos ajudar no formato do Brasil, né? Da reunião como veio para o Brasil, Espiritismo para o Brasil. O ideal é 2. Eu dou 2, Anne dá 2, Mariane dá 2 comunicações. Eu dou 5, Anne fica sem trabalhar. Eu vou salvar o umbral? Eu tô ali para... eu não tô ali... Eu não tô ali para salvar o umbral. Eu tô na reunião para tentar salvar a mim mesmo. Como instrumento do bem.
me melhorar meu campo íntimo, meu campo de espiritualidade. Mas tem gente que quer salvar o umbral numa reunião só. Não é isso? Quer dizer, um dia... Diga, Ferreira, tá falando? Agora, eu vou abrir para um comentário aí. Ferreira, eu vou abrir. Eu vou perguntar às meninas. Em uma equipe, não é grupo, nós já somos equipe. Vamos botar aqui uma André Luiz. Uma equipe treinada, é um grupo. Já se conhece. O dirigente precisa dizer que o médio não dá? O que é que você diz aí? Ei, você mesmo falou. É isso. O dirigente precisa intervir quando está formando o quê? Uma equipe, um grupo, para depois se tornar equipe. Tá vendo aí, Mariane? Mas se já é uma equipe de anos, qual é a equipe que Emmanuel espera? Emmanuel vai dizer, livro roteiro, tá aqui. Uma equipe se forma em torno do tempo que o seu filho, Mariane, ou o meu neto, que está estudando virtual, com 3 anos, a mãe lá com aquele sofrimento para ele sentar, para não ficar muito atrasado, até ele fazer a faculdade. 25 anos. Emmanuel coloca no roteiro. Sem mudar os integrantes. Para se tornar, porque um ajuda o outro. André Luiz, você não pode pegar André Luiz sem ler as outras obras. Porque eles trabalham em equipe, André Luiz e Emmanuel. Então ele vai dizer, essa proposta que está aqui na fala de equipe, eu fui descobrir no livro roteiro. Então Emmanuel vai dizer, uma equipe mediúnica se forma em torno, ninguém vai ficar contando 25 anos. Né? Pode ser 20, pode ser... Mas ele fala que em torno de 25 anos, uma equipe mediúnica, onde a espiritualidade superior vai trazer os líderes das sombras para a gente atender. É. É isso. Estou fora. Observe, a maioria dos médios, não todos, quando há estudos sobre isso em São Paulo, o médio sai louco pro banheiro, pode estar verão o que for, porque há um dispêndio na hora do sofrimento, dos sofredores principalmente, da adrenalina, nas suprarrenais. Então, quando eu termino, eu mesmo, Ferreira sabe, eu já saio louco para ir pro banheiro, aí a fila pro banheiro. Há estudos em São Paulo, houve estudos só sobre isso. Por que a maioria, não todos, dos médicos, Divaldo vai fila para o banheiro? Porque é um dispêndio e é um livro, os espíritos trazem isso. Qualidade na prática mediúnica. Projeto Filomeno, entrevistando a Divaldo, Filomeno vai dizer por que os médios, a maioria quando termina a mediúnica, vão loucos para o banheiro. Principalmente o médio da desobsessão, né? Porque ele dispêndio de energia física. Então, é educação, tudo começa na educação da mediunidade. Sem educação, André Luiz está educando a gente aqui a 62, mas está educando, Tereza já falou, tem gente ainda agora, vocês identificaram, Tereza, eu já vi, todo mundo aqui deve ter visto, gente dando 3, 4, 5 comunicações ao mesmo tempo. Você não tem um espaço. Imagine o que ele fala aqui, esses inconvenientes sob vários aspectos. Aconteceu uma vez comigo, eu dirigi o grupo, muitos anos. A média tinha isso. Aí eu falei, olha... E aí eu percebia que só ficava ela. Ela estava imantado no seu perispírito os resquícios do comunicante. Ele se afastava, ela dava a mesma comunicação, com a mesma essência, 3 vezes. Na avaliação, chamei ela no outro dia e falei, na época, né? Você está imantada no seu perispírito os resquícios do perispírito do comunicante. E no seu psiquismo,
as imagens ainda, as formas de pensamento, a ideoplastia que você registrou do companheiro desencarnado, você ainda não se educou para dissolver. Peça ajuda, o dispersivo, para diluir as formas, pensamentos que estão agregadas no seu centro cerebral e no seu centro coronário. Mas porque você não está dando comunicação de outros espíritos, sua mediunidade é autêntica, mas quando você passa para a segunda e a terceira ao mesmo tempo, não é. Aí ela ficou meio assim, mas foi. Na outra vez, aí fomos fazer um processo, eu já sabia. Aí sim, Ferreira. Quando ela terminava, pedia um passista, aplicava uns 4 dispersivos só, não fazia a revitalização, aplicava a coisa, aí ela se acalmava, dava o tempo para os amigos trazerem outro e ela sintonizar. Então isso é processo de tempo, de estudo, um ajudando o outro e os livros ajudando a todos nós. Vou ler o outro parágrafo. Quer falar? Fale. Você falou? Em todas as circunstâncias, o médium, a serviço da desobsessão, não se pode aliar da equipe. Então é o que eu já li. Da equipe em que funciona. Né? Ele tem que ter consciência que ali não tem médium principal. Em equipe não tem médium principal. Porque é uma equipe. Eu vejo sempre em entrevista de futebol, né? Pelé falando, reunindo na cadeira de roda com os antigos amigos dele do Santos. Pessoal, esse é o rei. Esse é de outro planeta. O Santos ganhou porque tinha uma equipe. Eu vi o último documentário sobre Pelé na Netflix. Porque era uma equipe. Ah, mas você é o rei. Mas ele sozinho não ia ganhar. Como é? Ia pegar no gol, ia pra zaga, ia fazer gol? Tinha uma equipe no Santos para ser o time mais campeão do Brasil. Tinha. Então eu achei aquele de uma humildade, de um senso de raciocínio lógico de Pelé fantástico. É isso que o médico tem que ter. Ali não tem médio principal, ali não tem médio inferior. Ali é uma equipe. Agora, infelizmente, a gente sabe, tem aqueles que não desejam acompanhar os estudos, aqueles que não desejam acompanhar o esforço da renovação moral. Né? Se eu não faço o esforço da minha renovação moral lá fora do centro, vai ter resultados e efeitos não convenientes dentro da mediúnica, é inevitável. Porque se minha vida moral é diferente daquelas 2 horas que eu passo no centro, eu não tenho como enganar os guias, principalmente aqueles outros. Se eu não acompanho os estudos, quando vocês voltarem agora no futuro aí, quando eu abrir o centro para os trabalhos práticos, você vai ter gente que passou o tempo vendo o quê? E aí, com todo respeito, porque fora da nossa vida, do centro, a gente faz o que quer, ninguém está aqui para criticar ninguém. Mas como você falou, só novela, só Bahia, só futebol, é só Big Brother. Aí depois vai lá. Aí quando a gente apontar isso aqui diante de uma situação na avaliação, e rapaz, você voltou muito tirada, viu, Anne? Você e Mariane voltou muito de um jeito aí, todas metidas sabichona. É assim, aí já não é nem um grupo mais, é 2 grupos em um só. Porque aqueles que não estudaram vão se unir com ela. E aqueles que estudam se unem com o outro. E a gente vê os grupinhos dentro do grupo. Não é isso, Tereza? Comum ou não é? Grupinho dentro do grupo. Diga. Total? Oh. Germano, é? Roteiro.
Confiança. Você usou uma palavra que Ferreira. Aprendi muito, muito com Ferreira. Ferreira sempre foca isso. Para mim é uma palavra básica. Confiança. Então, quando eu entro, pego uma carona no carro de Ferreira, de Ivan, que são os mais próximos, aqui os amigos, eu vou dormindo. Que eu sei, se eu acordar no mundo espiritual, é porque eu estava planejado eu ir por um acidente. Mas eu confio que Ferreira não comprou a carteira dele, o motorista. Se ele tiver, ele não bebe, porque bebida e álcool, ou bebida e volante não combinam. Ivan não faz isso. Eu sei que se eles estiverem tomando medicação que provoca o sono, eles não vão dirigir. Então isso, confiança, é o que você falou, e a outra palavra, tempo. Não foi a primeira vez. Então, alguém disse assim, pega a carona com Ferreira. Eu fui me segurando todo no carro. Eu sei lá como esse homem dirige, pode ser um barbeiro. Você vê a pessoa tenso, né? É a primeira vez, segura na cadeira como se tivesse aquilo ali. Aí vai passando o tempo, eu vejo que dirige bem, olha a coisa. Aí você relaxa. Aí você chega no mediúnico, eu confio em Anne, confio em Ferreira. Eu sei se vier aqueles que Anne falou daquele jeito. Os doutrinadores são sensatos, estudam, têm fraternidade, porque grupo perfeito não existe, mas estão nesse esforço, que vão saber como conduzir aquele irmão, como escutar, como orientar, como aplicar as técnicas, e não vai me prejudicar. Mesmo que ele queira bater minha cabeça, eu fiz minha parte, eu vou ter, como o Anne falou, o autodomínio, o controle ou a educação da mediunidade, e confio no doutrinador do lado, confio no dirigente, e acima de tudo, na espiritualidade, que está acima de todos nós, é óbvio, que está acima de todos nós ali conduzindo. Mas se não há isso, aí fica difícil. Então você ilustrou muito bem. Tempo para se formar, porque meu neto começou agora pintando só as mãozinhas e as cores. Para chegar na faculdade vai demandar um tempo. Então, tempo e esforço, né? Para ter a confiança naquilo que faz. Confiança naquilo que faz. Chegar ao suicida, eu senti a energia, Anne sentia a energia, a vibração. Você olha nessa obra aqui, a vibração de um suicida, né? Que o espírito narra, as compressas, a força, a potência do grupo, emanando o psiquismo, a energia que vai reconstruindo o corpo despedaçado, o perispírito despedaçado do outro, como se fossem compressas anestesiantes. Palavras textuais do Espírito Camilo, que está narrando. Ele vai se recompondo e grita, oh meu Deus, muito obrigado. Os espíritos todos chorando, o suicida chorando. Você lê o livro, esse livro você chora várias vezes. Porque você olha, você vê naquela cena, eles agradecendo, eles chamam assim, se despedindo do grupo. Eu posso chamar vocês de meus amigos, porque eu não tenho ninguém que faça nenhuma prece para mim. E vocês são os discípulos de Allan Kardec. Quando vocês chorarem, Deus me permite, eu vim ajudar a secar suas lágrimas. É isso que a gente está no grupo mediúnico. É por isso, quer dizer, não tem dinheiro que pague isso. Não tem festa, não tem, tudo isso a gente tem direito de fazer. Mas não tem nada que compense isso aí. Maria Antônia sabe disso, com sua experiência. A alegria que dá a gente servir a quem está sofrendo. Pô. Então, André Luiz espera que a gente, pelo menos, se esforce, como a Mariana falou, que leva aquilo numa brincadeira, levar isso mediúnico numa brincadeira, aí realmente, cara, no melindre, briga um cara de bobagem, cara. A pessoa melindra com outro, porque é outro que queria a música. Eu já vi gente se melindrar. Eu queria aquele CD. Eu não vou nesse. Ah, mas eu queria aquele, por que não botou? Você só bota o CD que Mariane pede e passa a reunião aborrecida. Rapaz, dá vontade de pegar um negócio, um martelo, vira a cabeça aí, vem, dá uma martelada. Se eu fosse um guia, eu vou ser um guia cruel, viu, Tereza? Eu só vou materializar martelo, coisa, para dar uma porrada no dedo de cada um. O negócio não tem nada. A pessoa não, vai para um mediúnica, entrega o CD ao dirigente, pode passar esse. Aí o dirigente, poxa, a outra me pediu, você nunca pede, nunca bota o que eu faço. Aí fica com a cara desse tamanho, o tempo todo, jogando aquela vibração. Aí a gente diz, me poupe, né? Quer dizer, a gente lida com o ser humano, mas ele está preparando. Então, a gente viu aqui, grupo perfeito, para encerrar aqui, também não tem. Kardec já falou, uma moça
uma senhora foi buscar Chico Xavier e quando ela eclodiu a faculdade, né? Ela foi para um grupo, não, ficou bem. Não gostou, foi para o outro, não foi. Aí ela saiu de São Paulo e foi para Chico. Chico, eclodiu minha faculdade, o grupo era isso, o grupo reclamando e Chico ouvindo. Eu estudo e eu queria participar de um grupo perfeito. Aí Chico perguntou a ela, como é que você imagina esse grupo perfeito? Ah, que todo mundo fosse como Mariane, como Anne, como Teresa, como Maria Antônia, todo mundo de coração bom, ninguém chega aborrecido, todo mundo solidário e fraterno. Eu queria um grupo assim, eu queria formar um grupo assim, Chico. Você que é um dos líderes, você me ajuda a formar um grupo assim? Aí Chico, eu não posso porque esse grupo já existe. Você quer indicação? Ah, meu Deus, já existe já. Onde é que fica? No céu, os apóstolos de Jesus. É o grupo dele. Você desencarna e vai para lá. Chico falou assim, aquele jeito mineiro dando risada. Ela ficou, minha filha. Aí depois ele fala, né? Minha filha. Nós não somos perfeitos, minha filha. Ele fala, na sua humildade, ela compreendeu. Vá se arranjando com Anne mesmo, com Mário Sérgio, com Ivan, e vai dando graças a Deus, como diria Chico Buarque na música dele. E dê graças a Deus. Não é isso? É. Não já ouviu isso, não? Eu já vi. É. Eu já ouvi isso. Bora formar um grupo? Com certeza. Praça. É. Essa impressão que você teve eu também tinha. Eu nunca me imaginar estar aqui. Quando eu entrei, eu fui tratamento de desobsessivo de Valdo Franco. E quando eu fui depois para o Semente de Luz, que era o mais próximo,
Aí foi passando, fui gostando do espiritismo e fui me interessando, né? É, estudando, me interessando por espiritismo. Eu jamais imaginei ser um integrante, nunca imaginei integrante. Eu passava na frente, Ferreira, meu vizinho, era espírita de muitos anos, minha mãe falava. Eu passava no outro lado, fazendo o sinal da cruz. Eu quero conta com esse homem nada. Hoje é um dos maiores amigos, gratidão que eu tenho demais a ele. Quer dizer, eu nunca me imaginava isso, porque eu olhava para dentro de mim como Mariane, rapaz, o que eu tenho de imperfeição. Como é que eu vou entrar num grupo com as pessoas que eu imaginava perfeitas? Eu imaginava o Divaldo perfeito, as pessoas do Cimento perfeito. Quando você vai entrando, eu digo, as pessoas têm mais conhecimento, têm um esforço, têm um tempo maior de estrada do que eu, de esforço, de se renovar, de melhoração de conduta moral, que estão dando o braço para me melhorar também, mas não são seres perfeitos. Eu não devo ter vergonha de ficar ao lado deles. Quando eu fui convidado por Janete, a mulher de Van, para um trabalho, depois por Chico, para um trabalho integrar a mediúnica. Então sou grato a todos eles que estenderam a mão para nós. A imagem vem da Bíblia no Antigo Testamento, né? O sonho de Jacó é como a gente na terra, uma escada, tá na coisa, e os anjos descendo com a mão esticada e a gente estropiado subindo a escada. É o sonho de Jacó que Kardec colocou na escala espírita. Na escala espírita. Diga até. Não entendi. Ah, é. É. Mar... Antônia, faça pressa aí, Maria Antônia. Pra gente. Vou desligar. Depois a gente encerra. Agora abre o microfone, viu? Oh, ah.
Assim seja. Até terça, quem quiser, vai ter a aula do raio de luz. Nossa, não tem não, desobsessão. Mas quem quiser, é a segunda aula sobre o perispírito. A gente está estudando com James Ney, que ele fez um material excelente, que ele já fez esse trabalho para muitas coisas. Vão ser 4 aulas, já começou a primeira. E a segunda é terça-feira, 20 horas, com James Ney sobre o perispírito, é o estudo do raio de luz. Um abraço a todos. Feliz final de semana. Todo mundo vacinado já? Já? Eu também já, peguei lá UF. É. Hein? Eu, você tomou as duas, foi? Mariane já tomou as duas. É, você trabalha na área de saúde? Não sabia. Você é da área de saúde? Não sabia. Ah, todo mundo imunizado. Um abraço. Vou até desligar aqui. Deixa eu